Bem-vindos, turma da automação prática. Vamos hoje então fazer a continuidade da construção do nosso equipamento e mais especificamente vamos falar de leituras de valores analógicos. Como é que a gente faz a interpretação de dados analógicos e controla um processo de temperatura ou pressão, por exemplo. Então, se você quiser aprender como funciona isso no PLC, fique até o final desse vídeo. Se você ainda não entendeu como chegamos até aqui, dê uma olhada no primeiro vídeo dessa playlist, que lá vai estar mostrando passo a passo de como chegamos até o ponto em que paramos. Então, dando continuidade diretamente ao ponto no assunto, vamos entrar nas configurações de hardware e olhar o endereço da nossa carta de entrada analógica que foi gerado no momento em que a inserimos no nosso projeto. A gente vai observar que aqui na entrada analógica 2AI, duas análogos input de tensão. Esse U significa que a carta faz a leitura de sinal de tensão em milivolts. Aqui o endereço da carta gerado 2AI, no endereço de entrada, no I-address, a gente tem um endereço de 272 até 275. O que significa esse endereço? A gente dá dois cliques e já observa aqui em address, no menu address de endereço, que é um endereço de entrada e que se inicia no PIW 272 e termina no PIW 275. E o que isso significa? Significa que nós temos o endereço de Peripheric Input Word, ou seja, um periférico de entrada Word, que se inicia no endereço PIW 272 e termina no PIW 275. Pois bem, como nós temos duas entradas analógicas, significa que nós temos PIW 272, 273, 274, 275. O periférico input Word de uma entrada analógica, da primeira entrada analógica, será 272 até o 273.7, que é no último bit da segunda, que é no último bit da Word, desculpa. E o segundo endereço de entrada analógica começará no PIW 274 e terminará no 275.7, que é o último bit da segunda Word dessa carta analógica. A gente vai entender melhor como funciona isso quando a gente chamar esses endereçamentos no programa, e aí vai ficar mais claro. Vamos fechar então aqui, agora que a gente viu que o endereço é o 272, que começa no 272 e vai até o 275. E vamos então chamar esse endereço no nosso programa, que é onde a gente vai estar fazendo a interpretação de um valor analógico que entra nesse endereçamento físico do nosso hardware. Agora aqui então vamos começar a criar o nosso programa. Na nossa OB1, Organization Block, é onde o PLC vai fazer o ciclo do nosso programa, ou seja, todas as nossas lógicas de programação devem estar dentro desta OB1 se a gente quiser que o PLC execute, porque essa é a OB cíclica do PLC. Todo o scan do PLC varrerá esse bloco, esse Organization Block, um bloco de organização do PLC, onde estará fazendo a leitura das nossas lógicas criadas para estar processando e dando os sinais que a gente pede que a máquina faça. Então, com a nossa interface de programação já aberta, a gente vai chamar esse valor que a carta analógica está recebendo de um sensor, seja ele de temperatura, de pressão. Vamos supor que seja um sensor que envia um sinal de 0 a 10 volts, por exemplo, e que a nossa carta recebe esse valor, e o PIW será o endereço onde esse valor será registrado. E então ele vai variar de acordo com esse sinal que a carta analógica está recebendo do campo. Bom, a porta de entrada para o valor no programa, a gente vai utilizar o bloco de função chamado move, que é a porta de entrada para variáveis numéricas no nosso programa. Então, qual o endereço que a gente vai colocar aqui na entrada do nosso move? Tá vendo que ele pode ler diferentes tipos de variáveis? Então, a gente vai colocar aqui o endereço PIW 272,
que é o nosso sensor, por exemplo, de temperatura, como a gente tinha determinado previamente no último vídeo. Se você ainda não viu como é que chegamos até aqui, dê uma olhada no primeiro vídeo dessa playlist explicando direitinho ali como é que está sendo montado esse hardware. Então, com o PIW272 chegando aqui no programa, a gente já pode enviá-lo para uma memória. E uma memória do tipo Word, porque esse valor aqui está chegando numa variável Word. O Word significa que é um conjunto de 2 bytes ou 16 bits, que a gente consegue então escrever dentro desta variável um número onde a gente eleva a base binária a 16 bits. Aqui, ó, um valor igual a 65.536. Então a gente consegue escrever um número desta grandeza nessa memória. Então a memória tem que ser uma M-Memory Word para caber esse valor que está sendo lido pela essa carta analógica, MW0, por exemplo. Então esse valor está sendo movido desta entrada de leitura de temperatura, do sensor de temperatura através da carta analógica, e sendo movida para uma memória M0. Uma memória M0 vai ler um valor entre 0 e 65.536, conforme calculamos ali. Então esse valor é um valor desconhecido para as pessoas, porque temperatura a gente pode querer trabalhar em graus Celsius, em graus Fahrenheit, em porcentagem, e esse é um valor que o PLC vai estar utilizando para estar fazendo o controle desta função. Mas como na prática esse valor vai ser exibido para o operador ou para quem estiver fazendo a manutenção do equipamento saber que a temperatura, né, que a gente está utilizando como exemplo é a temperatura real no campo. A gente precisa então trabalhar esse número e fazer esse número caber dentro de uma escala. E esta função é chamada de escalonamento. Então a gente tem que fazer esse número aqui de 0 a 65.536 caber numa escala conhecida, por exemplo, de 0 a 100%. A temperatura conhecida de algum processo, que vai estar em 0% quando estiver o sensor mandando um sinal de 0 volts e em 100% quando estiver mandando um sinal de 10 volts. E aqui no valor decimal na entrada PIW272 será um valor entre 0 quando tiver em 0 volts e 65.536 quando tiver em 10 volts. Pois bem, agora matemática pura para a gente poder trabalhar esse valor e chegar na nossa escala conhecida. Como é que a gente faz para caber 65.536 dentro de uma escala de 0 a 100? A gente tem que dividir esse valor por 100 e vamos ter um fator conhecido onde a gente vai poder estar trabalhando e fazendo o escalonamento deste número. Então, como estamos trabalhando com números inteiros, não estamos trabalhando ainda com números com casas decimais, a gente vai utilizar funções de números inteiros, integer function. Nas integer functions a gente tem funções, por exemplo, de somar, subtrair, multiplicar, dividir, somar duplo inteiro, subtrair duplo inteiro, enfim. A gente, como está trabalhando com Word, números inteiros que cabem dentro deste tamanho de dados, a gente vai utilizar as funções matemáticas dentro de inteiro. Então a gente precisa dividir esse valor por 100 para encontrar um fator multiplicativo que vai fazer a gente chegar na nossa escala de 0 a 100, como a gente determinou, né, que vamos trabalhar na escala de porcentagem. Então a gente divide esse valor M0.0, MW.0, a Memory Word 0, cola aqui, que a gente vai querer dividir esse valor por 100. Escreve 100 e dá Enter. Então, qual o valor que vai ter aqui? A gente vai ter, como esse MW0 ele é uma variável e é de acordo com a leitura do nosso sensor aqui,
Quando o sensor tiver em 65.536, que será o sinal de 10 volts no mundo real, 65.536 dividido por 100, esse bloco vai realizar essa função, a gente vai ter aqui na nossa saída o fator 655,36. Esse fator ele vai ser usado aqui embaixo, puxando uma linha paralela, e ele vai ser utilizado, por exemplo, aqui a MW2, pessoal, porque a MW0 ocupa o byte 0 e o byte 1, e então a gente precisa usar o byte imediato, que é o MW2, né? Ou poderia ser também o MW3, 4, mas não poderia ser o MW1, porque já está sendo ocupado pelo MW0. Se ainda tem alguma dúvida sobre como funciona esse tipo de casamento de dados aqui, ó, dá uma olhada no vídeo no canal aqui que explica sobre isso, bit, byte, word, double word, e você vai tirar essa dúvida. Então nessa linha paralela aqui embaixo, a gente vai chamar esse MW2 nessa nova operação de dividir novamente agora aqui, ó, o PIW272 pelo nosso fator. Qual é o nosso fator? O nosso fator é o nosso MW2 que a gente acabou de calcular, e a gente vai jogar o nosso valor de leitura para uma outra memória. Não pode ser MW3, porque o MW2 ocupa o 2 e o 3, então vamos utilizar o MW4, por exemplo. Então o que teríamos aqui, né? Nós teríamos quando aqui o PIW272 estiver em 65.536, ele vai estar dividindo pelo nosso fator que foi calculado, 655,36, né? E vai dar 100. 65.536 dividido por 655 aproximadamente, porque não estamos trabalhando com números decimais, né? Então aqui, ó, vai estar 100. E se fosse a metade dividido pelo nosso fator, 665.536 dividido por 2, ele é uma leitura de 5 volts lá no nosso sensor, né? Seria o 32.768 aqui no PIW272, dividido pelo nosso fator 655 aproximadamente, seria 50. Então a gente vai vendo que proporcionalmente a temperatura vai variando aqui na nossa entrada. Esse valor vai variando entre 0 e 65.536, mas a nossa saída agora aqui vai ter um valor conhecido entre 0 e 100%, onde a metade dessa leitura no 5 volts desse sensor de 0 a 10 a gente vai ter 50%, na leitura máxima em 10 volts 100%, e na leitura mínima em 0 volts 0%, e também o nosso zero aqui no nosso valor decimal entre 0 e 65.536 no nosso PIW. Então, pessoal, dessa forma que faz o escalonamento, mas a gente também poderia calcular fora, né, anulando esse bloco aqui que a gente calculou anteriormente. A gente poderia simplesmente calcular na calculadora essa função aqui que a gente colocou de divisão para achar o fator, e colocar o fator direto aqui, 655. O nosso PIW dividido por 655 daria o M4. No M4 aqui daria o valor proporcional entre 0 e 100, já que a gente achou esse fator fora, né? Aqui ficaria fixo esse valor. Então é dessa forma que a gente tem na nossa saída um valor conhecido da nossa entrada analógica, aqui no caso entre 0 e 100%. Se fosse para colocar entre 0 e 1000 graus, por exemplo, era só dividir a nossa PIW por 1000 para achar o nosso fator, e o nosso fator ser dividido pelo nosso valor de variável da nossa entrada analógica do PIW, que na saída vai ser o valor correspondente, o valor máximo ao nosso fundo de escala que a gente estabeleceu. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Procure os últimos vídeos aqui do canal mesmo para entender melhor como chegamos até aqui e alguns conceitos fundamentais para entendimento completo desse assunto. Deixe aí qualquer dúvida que estiverem
Se gostaram desse vídeo, dá uma curtida por favor e até a próxima.